Depois da gente entender como funciona o protocolo HTTP, agora a gente vai voltar à nossa aplicação para tentar desenvolver ela pensando no que a gente acabou de aprender em relação ao protocolo HTTP. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui, né, na nossa aplicação? A gente tem a nossa aplicação aqui, a nossa app, a gente está utilizando o Express. Express, se vocês olharem na internet lá, colocarem Express no OGS, vocês vão para a página do Express, vocês vão ver lá alguns exemplos de como que ele funciona, coisas que vocês conseguem fazer com ele. Tá? Aqui, a gente está tentando acessar um recurso, a gente está, na verdade, falando para a aplicação como que ela deve se comportar quando o usuário tentar acessar esse recurso aqui, que seria o barra. Como se a gente estivesse acessando o fr.edubr, só isso, e clicando no Enter. Já aqui o barra produtos é como se a gente estivesse acessando fr.edubr barra produtos, por exemplo, ou amazon.com barra produtos. A gente vai retornar para o usuário os produtos. Só que aqui a gente está retornando um simples texto, tá? Aqui a gente está dizendo qual porta que ele deve funcionar e aqui a gente está abrindo a aplicação. Tá? Desculpa, abrindo a porta da aplicação. Se esse aqui é uma callback que vai ser executada, se ocorrer algum erro, ele vai colocar um objeto erro, ele vai setar esse objeto erro para a gente pode até imprimir esse objeto erro aqui, ó, se caso ocorrer algum erro, para a gente saber o que aconteceu, qual foi o problema que ocorreu. Aqui vocês podem trocar até em vez de colocar console.log e colocar console.erro. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma simples aplicação para armazenar frases. Como é que seria essa aplicação? Por enquanto, a gente não vai usar banco de dados. O que a gente vai usar? A gente vai colocar aqui, ó, vamos criar um array, um simples array aqui, ó, const frases, tá? A gente vai criar algumas frases já como se já fossem já estivesse no banco de dados. Então, a gente vai colocar aqui, a gente já aprendeu como fazer objetos, né? Objetos JavaScript. Então, aqui eu estou declarando um array JavaScript. Então, esse array aqui, ó, eu vou colocar objetos. Então, para eu colocar objetos dentro do array, se eu colocasse, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um array de números, né? Seria 1,2, 3, 4. Então, agora, como eu tenho um array de objetos, vou colocar objetos, objetos. Né? É isso daqui. É a mesma coisa que eu colocar números, vírgula números. Então aqui eu vou colocar, vamos dar um nome para um ID para esse frases. Aqui eu vou ter o ID 10. Vamos criar aqui um autor. Qual que seria o nome do autor? Vamos colocar aqui esse cara aqui, Maria Antônia, por exemplo. Né? Vamos colocar qual que é a frase. Vamos colocar aqui só frase da Maria. Vamos copiar esse cara aqui, ó, umas 4 vezes, só para a gente ter alguns dados. Aqui a gente faz alguma modificação para ter um código diferente um do outro. E o autor a gente vai modificando. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é o Fernando Silva. Aqui Beatriz Oliveira. Aqui a Mauro Ronaldo. Aqui a gente coloca a frase do Fernando, frase da Beatriz, frase do Mauro. Tá. Só para a gente ter alguns dados aqui para a gente brincar. Bom, feito isso, a gente pode criar aqui, ó, nossa próxima API aqui, ó. Aqui a gente pode colocar barra frases, tá? E aqui, ó, em vez da gente retornar um texto, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar res.send e as nossas frases, tá? Simplesmente assim. Feito isso, a gente vai aqui embaixo, a gente vai dar um node no index. Se vocês estiverem com ele habilitado, vocês vão só dar um Ctrl C e abrir de novo, tá? Bom, aqui nos ports, ó, deixa eu mostrar aqui, tá público, tá? Tá público, então é só abrir isso daqui, ó. Vamos abrir aqui no navegador.
Vamos abrir aqui. Ops, espera aí. Continue. Tá, aqui eu vou colocar no barra produtos. Desculpa, barra frases. E ele deu um erro pra gente. Deixa eu dar uma olhada para ver o que poderia ser esse erro. Ah, tá aqui, ó. A gente colocou aqui frase e a gente está acessando frases. Vamos deixar aqui frases, ó, que faz mais sentido, tá? Colocar frases aqui do que só frase. E a gente vai dar um Ctrl C aqui. Vamos chamar de novo Node Index. E aqui frases. Pronto, tá aqui. A gente está recebendo uma array de objetos. Os objetos mesmos, os objetos que a gente setou aqui são os objetos que a gente está recebendo aqui também, tá? Mas acontece que nossa aplicação, se vocês repararam, a gente só está fazendo get. O usuário só está obtendo os recursos que tem lá. Mas e se a gente quisesse adicionar um recurso aqui também a esse array de frases? Como é que a gente faria? A gente criaria aqui, no caso, app.post, tá? Aqui a gente vai colocar o barra. Aqui pode ser uma coisa importante aqui, ó, que pode ser o mesmo recurso, tá? Porque a gente está utilizando um verbo diferente, mas é um recurso. O recurso é o mesmo. Então a gente vai adicionar frases. Então eu vou dar um post no barra frases. Aqui eu estou dando um get no barra frases. O recurso aqui, nesse caso, pode ser o mesmo. Não poderia ser o mesmo, por exemplo, se eu desse 2 posts aqui. Aí, no caso, ele nem iria dar erro, provavelmente, ele só iria pegar o primeiro aqui, ó. Sempre o primeiro iria funcionar, se fosse os 2 posts, tá? Aqui, ou os 2 get. Como eu estou dando get e post, não tem problema. Eles podem ser os mesmos recursos aqui, só que são verbos diferentes. Então, se eu dar um get, ele vem parar aqui. Se eu dar um post, ele vem parar aqui. Como a gente já falou, toda vez que a gente vem no bar de navegação aqui e coloca o endereço e dá Enter, a gente está enviando um GET. Isso aqui vocês podem ver, por exemplo, quando a gente vem aqui no Network, ó, vou dar um Enter aqui. Se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver no header que eu estou mandando uma requisição de GET. Sempre, tá? Dei Enter aqui, eu estou mandando uma requisição de GET. O post a gente pode mandar ou via formulário, fazer um formulário HTML, ou a gente pode utilizar uma outra ferramenta terceirizada para fazer isso. Pode ser linha de comando. A gente vai usar aqui uma ferramenta chamada Insomnia, tá? Eu já vou mostrar ela para vocês. Mas antes de tudo, vamos complementar aqui a nossa aplicação. A gente vai receber aqui um post, tá? Esse post a gente vai receber ele via esse hack. Só que por padrão, no caso o Express, ele não vai codificar vai fazer o parser do JSON. A gente vai ter que mandar um objeto JSON para ele com a frase. Que é objeto JSON? Algo parecido com isso aqui, ó. A gente vai ter que mandar esse objeto aqui para ele. Por default, ele não faz o parser. O que é o parser? Pegar a string aqui e criar um objeto a partir dessa string. Por default, ele não faz isso. Então, o que a gente tem que fazer aqui para ele poder entender o JSON que a gente vai mandar para ele? A gente precisa falar para o app aqui, ó, que ele vai usar aqui um decodificador, um parser de JSON, que está aqui, ó, express.json. A gente simplesmente vai fazer isso. E isso vai fazer com que o nosso JSON vá parar dentro de um atributo chamado body da requisição. Então, toda vez que eu mandar um post e mandar um JSON junto, eu posso pegar esse JSON aqui no requisição. Ó, posso fazer o seguinte, ó, vou dar um console.log no rec.body para vocês entenderem, .body, e aqui eu simplesmente vou mandar um res.send. Pronto, vou fazer isso aqui só para mandar alguma coisa para o cliente, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam é o resultado disso daqui, desse console.log. Então vou dar um Ctrl C aqui, vou chamar de novo a minha aplicação.
E agora eu vou abrir um Insomnia. Insomnia, vocês podem baixar, tá? Vocês vão encontrar ele no site. Só colocar Insomnia no Google, vocês vão encontrar ele. Baixem seja para o Windows, os links que vocês estiverem utilizando. Aqui vocês podem criar um projeto diferente, tá? Vamos supor que eu queira criar aqui um projeto. Create, deixa eu ver aqui, ó, Insomnia. Aqui mesmo, ó, deixa eu ver uma coisa, ó. File, new window, Insomnia, projeto. Aqui, ó, vamos colocar aula 04, e vocês colocam no local. Aqui ele vai colocar em algum lugar, tá? Ele vai gravar em cloud aqui. Aqui eu quero que ele grave no meu próprio computador, eu vou colocar no local. Aí aqui eu vou colocar new collection, app frases, tá? E agora eu vou começar a criar as requisições. Então a minha requisição, eu vou fazer uma requisição aqui, ó, só para a gente poder testar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se vocês abrirem o ports aqui, ó, vocês vão encontrar qualquer endereço da aplicação de vocês, tá? Então eu vou copiar esse cara, copiar, e eu vou colar aqui dentro. Então eu vou criar, a primeira requisição que eu vou fazer vai ser uma requisição de get, tá? Eu vou colocar aqui, ó, get frases, get. Não precisa repetir o get, né? Vou colocar só frases aqui. E aqui eu vou colocar para onde que eu vou mandar minha requisição. Barra frases. Eu vou mandar um send, só para testar. Demorou um pouquinho, ele trouxe aqui pra gente as nossas frases da nossa aplicação. Então tá funcionando, né? Então isso daqui eu vou... Deixa eu ver, acho que ele salva automático já aqui. Tá, vamos criar agora aqui um post. Mesma coisa, tá? Eu vou criar aqui um maisinho, HTTP request. Dessa vez eu vou fazer um post por frases. Aqui é frases. Aqui vocês têm que apertar o rename, tá? Frases. E aqui eu faço o método post. Então aqui eu vou continuar mandando para mesma URL. Uma coisa importante aqui, ó, que vocês têm como criar aqui também uma variável de ambiente para manter essa URL, para não precisar ficar trocando para cada um, porque depois quando vocês criam um novo environment lá do code space, o nome, a URL de vocês vai mudar, provavelmente. Então tem como aqui, depois a gente vai ver como criar uma variávelzinha de ambiente aqui, ó, para vocês colocarem o endereço de vocês para não ficar mudando, tá? Mas vamos colocar ele aqui, ó, vamos colocar frases e vamos mandar agora uma frase. Só que ele fala, como é que a gente vai mandar essa frase? É um objeto. E esse objeto que a gente quer mandar é um JavaScript, tá? É um objeto JavaScript. Então eu tenho que mandar na requisição. Vocês lembram do MIME? Então o MIME existe tanto na requisição quanto na resposta. Eu mando na requisição qual que é o tipo de dado que vai acompanhando naquela requisição, que vai junto com a requisição. E na resposta o servidor manda um MIME também dizendo qual que é o tipo da resposta. Então pode ser uma imagem, pode ser um HTML. Aqui nesse caso vai ser o text JSON, tá? Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar, no caso, eu vou começar aqui vou abrir o meu objeto, eu vou colocar, aqui vocês têm que colocar entre aspas, tá? ID, aqui no caso vai ser, vamos colocar 50, vamos colocar autor, eu vou colocar eu mesmo, tá? Aqui eu vou colocar a frase, aqui, frase do Michael, certo? E eu vou mandar essa requisição. Mas preste atenção, eu vou deixar esse cara aqui no lado da minha tela. Eu vou mandar a requisição para ver o que acontece do outro lado, tá? Mandei a requisição. Ops. Acabou que, peraí, tá aqui no terminal. Tá, aqui, ó. Vou mandar de novo, tá? Ó, vou dar uns enter aqui, ó. Vou lá no meu Insomnia e vou mandar a requisição, ó. Send, ó, tá aqui, ó. Ele recebeu o objeto
objeto JSON. Onde que está esse objeto JSON? No rec.body. Então, esse rec aqui, ó, por que está no rec? Porque é requisição. Então, eu mandei um objeto juntamente com a requisição. O que eu vou fazer com esse meu objeto agora? Eu vou utilizar esse meu frases aqui. Ó. Vocês lembram como é que a gente coloca um novo elemento dentro de um array? É um push. Então, vou dar um push no rec.body, mas é lógico que aqui eu não estou fazendo verificação nenhuma, tá? Seria ideal vocês fazerem a verificação para ver se o cara está mandando com os mesmos atributos que vocês esperam. No caso, eu não estou fazendo nenhuma verificação, simplesmente colocando a frase lá. E aqui, ó, no caso, eu vou retornar para o usuário uma resposta. Então, no response, objeto response, eu vou utilizar aqui o método status e vou mandar para ele 201. Esse código 201 quer dizer que o objeto foi criado com sucesso. Tá? E aqui eu vou mandar um send. Simplesmente um send aqui. Ó. Tá? Ponto vírgula. Aqui. Feito isso, eu vou dar um Ctrl C, iniciar de novo o node index. E agora eu vou chamar novamente aqui o meu insomnia. Tá? Agora eu vou mandar um send. Aqui, ó. Reparem que o preview agora não tem nada, porque eu não mandei nada, nenhum objeto no send. Ó. Reparem que eu não mandei nenhum objeto no send, eu só mandei o 201. E é o 201 que ele me retorna aqui, ó. Created 201. Tá? Se vocês forem olhar agora, aqui no get frases, vamos voltar no get frases aqui, vamos mandar um send. Ó, ele já trouxe para mim agora um novo objeto aqui contendo a frase que eu acabei de mandar, tá bom?